No coração do vasto Império Romano, em meio a cidades movimentadas e a estradas que conectavam povos de diferentes línguas e culturas, nasceu um jovem que mudaria para sempre a história da fé cristã. Seu nome era Saulo, mas o mundo acabaria conhecendo-o como Paulo de Tarso. Antes de se tornar missionário, pregador, apóstolo ou escritor de cartas que atravessariam séculos, ele foi apenas um menino judeu criado em uma cidade marcada pela riqueza cultural e intelectual, moldado por tradições religiosas rigorosas e movido por um zelo ardente pela lei de Moisés. Para compreender a transformação que viria em sua vida, é preciso voltar ao início de sua história. A cidade de Tarso, onde Saulo nasceu, não era uma cidade qualquer. Localizada na região da Cilícia, na atual Turquia, era um importante centro comercial, universitário e político. Suas ruas recebiam mercadores vindos de todo o império, carregando tecidos, especiarias, manuscritos, ideias e filosofias. Era um caldeirão de culturas. O estoicismo grego encontrava espaço nas praças, onde filósofos discutiam a natureza da virtude. O direito romano estruturava a administração local, trazendo organização e poder. E, em meio a tudo isso, famílias judias mantinham viva sua identidade, guardando a Torá e transmitindo às novas gerações a fé dos pais. Foi nesse ambiente que nasceu Saulo, um judeu da tribo de Benjamim, e, desde cedo, foi ensinado a se orgulhar de suas origens, a reconhecer a grandeza de sua herança e a obedecer fielmente aos mandamentos de Deus. Seu pai, homem de posição respeitada, possuía cidadania romana, um privilégio raro entre os judeus. Esse detalhe, aparentemente simples, teria grande impacto no futuro de Saulo, pois lhe garantiria direitos e proteções legais que seriam decisivos em suas viagens e julgamentos. Na infância, Saulo aprendeu a ler as escrituras sagradas em aramaico e hebraico, memorizando passagens inteiras da Torá. Sua família o educou no temor de Deus, transmitindo a ele as orações diárias, os costumes, as festas judaicas e a disciplina que marcava a vida de seu povo. Ainda menino, ele ouvia o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E essas palavras moldavam seu caráter. As histórias de Abraão, de Moisés conduzindo o povo pelo deserto, de Davi derrotando Golias, eram mais do que relatos antigos. Eram a base da identidade de Israel e a prova de que Deus conduzia seu povo. Mas em Tarso, Saulo também teve contato com a cultura grega. Aprendeu o idioma com facilidade e pôde dialogar com diferentes ideias filosóficas. Embora seu coração estivesse preso à fé de seus pais, sua mente estava sendo equipada para, no futuro, se comunicar com gregos, romanos e judeus em pé de igualdade. Ele crescia como um jovem bilíngue, inteligente, capaz de transitar em diferentes mundos. Não demorou para que sua família percebesse que o menino tinha um talento incomum para os estudos. Ele memorizava facilmente, argumentava com clareza e demonstrava paixão em discutir as escrituras. Por isso, ainda jovem, foi enviado a Jerusalém para estudar sob os pés dos grandes mestres da lei. Para uma família devota, nada poderia ser mais honroso do que ver o filho aprender na Cidade Santa. Chegar a Jerusalém foi, para Saulo, uma experiência marcante. A cidade pulsava de vida religiosa. O templo, com sua imponência, dominava a paisagem e simbolizava a presença de Deus entre o povo. Sacerdotes, levitas e peregrinos enchiam as ruas. O cheiro dos sacrifícios subia ao céu diariamente. Mas Jerusalém também era uma cidade cheia de conflitos. Os romanos dominavam a região, cobrando impostos e mantendo sua autoridade militar, enquanto grupos judaicos reagiam de formas distintas. Os saduceus, ligados à elite sacerdotal, buscavam cooperação com Roma. Os fariseus, por outro lado, defendiam a pureza da lei em cada detalhe da vida cotidiana. Os zelotes falavam em revolta armada, e os essênios, mais afastados,
buscavam isolamento espiritual no deserto. Foi nesse contexto que Saulo se aproximou dos fariseus, grupo ao qual passaria a pertencer com orgulho. E foi aos pés de Gamaliel, um dos mestres mais respeitados da época, que ele aprofundou seus estudos. Gamaliel era conhecido por sua sabedoria e moderação, orientando seus discípulos a unirem a fidelidade à lei com equilíbrio e prudência. Mas enquanto o mestre cultivava a moderação, o jovem Saulo absorvia os ensinamentos com zelo inflamado. Sua mente afiada, combinada com uma personalidade intensa, o tornava um defensor apaixonado das tradições de Israel. Saulo era disciplinado, orava com fervor, jejuava, estudava as Escrituras sem descanso. Aprendeu os mandamentos, as tradições orais, os detalhes da lei mosaica. Era respeitado por seus colegas como exemplo de dedicação. Mas junto com esse zelo, crescia também sua impaciência. Ele não tolerava desvios. Se alguém levantava uma interpretação que, a seus olhos, diminuísse a autoridade da lei, ele reagia com firmeza, até com agressividade. Para ele, a obediência total era o único caminho para agradar a Deus. Nesse período, Jerusalém começava a viver um novo movimento que inquietava os líderes judeus. Um homem chamado Jesus de Nazaré havia sido crucificado sob ordem de Pôncio Pilatos. Para os judeus, era mais um suposto Messias derrotado, mas seus seguidores afirmavam algo surpreendente. Diziam que Jesus havia ressuscitado e que ele era, de fato, o Messias prometido pelos profetas. Esses discípulos, pescadores da Galileia em sua maioria, pregavam nas praças, no templo e nas casas, reunindo multidões, e sinais extraordinários aconteciam: curas, milagres, manifestações de poder. Para Saulo, aquilo era inaceitável. Um homem que havia morrido na cruz, a mais vergonhosa e maldita das execuções romanas, jamais poderia ser o Cristo. A cruz era símbolo de maldição. Chamar Jesus de Messias era para ele blasfêmia, era engano, distorção, heresia. E esse movimento crescia dia após dia. O jovem fariseu começou, então, a nutrir um ódio cada vez maior pelos seguidores de Jesus. Sua mente lógica, sua formação rígida e seu zelo religioso o faziam enxergar aquele grupo como uma ameaça mortal ao judaísmo. Ele se via como guardião da pureza da fé de Israel. Não podia permitir que falsos ensinos contaminassem o povo escolhido. Saulo já não era apenas um estudante. Em seu coração, sentia-se chamado a ser defensor da lei, protetor da tradição. Caminhava pelas ruas de Jerusalém com um olhar atento, discutindo, argumentando, corrigindo. E dentro de si crescia um desejo de provar que era digno da confiança dos líderes religiosos. Ele queria ser reconhecido não apenas por Gamaliel, mas também pelo Sinédrio, pelos sacerdotes, pelos anciãos. Seu zelo o preparava para grandes feitos. Ao olhar para o jovem Saulo, é possível perceber duas forças atuando em sua vida. De um lado, havia sinceridade. Ele realmente acreditava estar servindo a Deus. Seu desejo de obedecer era genuíno, mas, de outro lado, havia cegueira espiritual. Saulo estava fechado para qualquer revelação que fugisse ao seu entendimento. Incapaz de enxergar a novidade que Deus estava trazendo através de Jesus Cristo, ele caminhava com convicção em uma direção contrária à vontade de Deus. O tempo de sua juventude foi marcado por essa mistura de brilho intelectual, disciplina religiosa e radicalismo. Tudo isso o tornava um personagem singular, pronto para assumir protagonismo na história que se desenrolava em Jerusalém. Ele ainda não sabia, mas estava a poucos passos de se tornar não apenas um perseguidor implacável dos cristãos, mas também o maior porta-voz do Evangelho. E assim termina o primeiro capítulo da vida de Saulo de Tarso, um jovem brilhante, moldado por sua família em Tarso, lapidado pelos mestres em Jerusalém
inflamado pelo zelo farisaico e determinado a defender a tradição a qualquer custo. Ele ainda não conhecia a graça de Cristo, mas estava prestes a ser confrontado de maneira inesperada. O caminho que o aguardava mudaria sua vida para sempre, e através dele mudaria também o curso da história da Igreja. E se você quer acompanhar os próximos capítulos dessa incrível história de Paulo de Tarso, inscreva-se agora no canal Histórias Bíblicas, ative o sininho e não perca a continuação dessa jornada que vai transformar a maneira como você enxerga a fé e a história da Igreja.